Eu queria ver uma coisa com vocês que foi falado para mim no conselho de classe, aí eu queria entender um pouco melhor o que que vocês querem dizer com isso. Tá? Ó, eu vou colocar aqui no chat a tarefa para quinta-feira. Ó, além de ter ido na segunda-feira para casa, além de estar no site, eu estou colocando aqui no chat, tá? Gente, seguinte, eu queria entender uma coisa. A Cília falou que no pré-conselho, vocês falaram que tinha pouco exercício na minha aula. Pouco exercício, que queriam mais exercício, treinar mais. Eu não entendi o que que é isso. Porque a gente faz exercício com consulta, a gente Então, faz exercício do livro. O que mais vocês querem? sabe aqueles exercícios que às vezes tu manda pra gente? Ah, Como aquele do sol que a gente tinha feito? Eu sou do quê? muito pró. Sabe aquele Questionário. exercício do solo que a gente tinha feito? Então, é tipo um daquele toda semana, assim, sabe? Pra ver se a gente tá entendendo o conteúdo. Não do Forms, prof. Sabe quando tu enviou pra gente estudar pra prova? Mas Questionáriozinho. aí era uma prova sem consulta. Sim, mas então, a gente tá pedindo pra quando tu estiver fazendo, tipo o André ele passa metade do conteúdo dele, passa um questionário de umas 5 perguntas sobre o Hum. conteúdo, sabe? O Jonathan também, praticamente toda semana, manda um lá no Classroom pra gente fazer. Hum. Eu acho que tá tranquilo. Na verdade, vocês querem mais tarefa, é isso? Tá bom. Não, não mais tarefa. A gente tá querendo trocar um pouco o livro por questionário de 5 perguntas. É isso, eu acho. Mas vocês usam pouquíssimo livro. É mais eu explico em PowerPoint e faço os exercícios com consulta. Eu honestamente, eu vou mandar, mas eu não quero reclamação depois. Mas daí tu manda só isso, não manda o livro mais não. Tá? Não, assim, vocês querem. Não, porque eu entendi o seguinte: o que eu entendi foi assim, não tem quase exercício na minha aula, mas aí eu fui olhar aqui no meu programa, vocês têm um Não, não monte de é assim. exercício. Ó, exercício sobre solo, exercício sobre não sei o quê, exercício sobre degradação, exercício sobre finalização, exercício. Então, Não, velho. Não exercício assim avaliativo. Aí eu não entendi, eu disse assim, mais? Sabe, eles estão sempre reclamando que tem muita tarefa, agora comigo eles querem mais. Falar, Não exercício assim de avaliativo, exercício pra treinar, sabe? Mas o que que vocês acham que vocês fazem? Uma tarefa sem ser avaliativo, entendeu? Um questionário sem ser avaliativo. só pra tu mandar, não vai valer nota, só pra, tipo, manda lá, só pra ver se a gente tá entendendo o conteúdo. Só pra Entendi. fixar. Mas aí eu mando. Daí, se eu mando um monte de exercício, nós vamos ter que corrigir, porque exercício sem corrigir também não adianta, né? Sim, aí a gente corrige, sim, claro. prof, Tá. posso falar? Prof, Oi. aí, mas então por que tu não manda só pra quem quer? Porque tem gente que não quer e não adianta mandar, porque aí fica muita tarefa. É isso que eu não entendi, porque assim, praticamente toda aula a gente responde uma pergunta do livro, isso é treino, né? Vocês fazem, por exemplo, a maioria das tarefas de vocês avaliativas são com consulta, né? A maioria. Acho que até agora eu devo ter dado 2, 3 só sem consulta. O resto tudo vocês consultaram, né? Então eu fico preocupada, assim, daí eu mando, aí começa aquele rolo de, tem muita tarefa, tem muita tarefa, tem muita tarefa. Entenderam? Ô, prof. Então, não, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma experiência, eu vou mandar, tá? Só que assim, eu não vou mandar por mandar. Eu não acho que a gente tenha que dar exercício para o aluno por dar. Eu vou mandar os exercícios, mas aí nós vamos corrigir, eu vou anotar quem fez, quem não fez, tudo isso, porque eu não vou mandar assim. Mas é que injusto quem não quer e quem não pediu, porque olha ali o chat, um monte de gente não quer.
Maria Eduarda não quer, Ana Paula não quer, Giovanni não quer, e um monte de gente não quer. Aí Ô, prof, faz assim, ó. Ô, prof, faz assim. Bota no Classroom a atividade. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não faz. Porque, tipo, pouca gente quer e o resto não quer. Aí, Mas ainda do mesmo jeito, vai dar mais trabalho para o prof. Pois é. Para nada. Só você achar um questionário na internet. Tem questionário na internet. Gente, eu posso mandar, eu não tenho problema nenhum em mandar. Eu só queria entender, porque assim, ó, a sensação que eu tive é que quase não tinha exercício nas minhas aulas. Mas aqui, ó. Tipo, tem exercício do livro, tem Ó, exercício eu olho aqui, ó, tá cheio e tudo anotado. Os exercícios que vocês fizeram, da página, tarefa, correção, não sei o quê, babá. Eu pensei, ué, mais? Sabe? Eu posso fazer, eu não tenho problema nenhum em fazer. A coisa mais fácil para mim é montar um questionário sobre o sistema nervoso. Agora, eu vou dar, mas eu não dou aula particular, eu dou aula para uma turma. Então, se for para fazer, eu vou fazer para a turma, na aula seguinte eu vou cobrar, eu vou corrigir, tudo isso, porque senão não tem validade. Mandar por mandar não tem validade nenhuma. Certo? Então, eu vou fazer uma experiência. Eu vou mandar essa semana, tá? Quinta-feira eu mando, ou então eu mando pelo WhatsApp para a gente corrigir amanhã, tá? Mas não tipo toda semana tu enviar um questionário. Terminou o conteúdo, por exemplo, agora, a gente terminou o sistema nervoso. Tu manda um mini questionário assim de 10 perguntinhas. Mas ela sempre manda, Sofia, ela sempre manda. Pra que mandar mais ainda? Ela sempre não, manda. Mas não é livro. Ela manda PowerPoint, ela manda a tarefa do livro, ela manda questionário, ela manda um monte de coisa. Pois é, eu não tô entendendo. Quer mais? Eu mando. Não tem problema nenhum. Ô, prof, faz uma votação e vê. Se a maioria da turma não quiser, tu não manda. Se a maioria quiser, aí tu manda. Faz uma votação. Gente, não é assim, tá? É o seguinte, ó. Eu tenho um planejamento, eu acho que tem exercício suficiente, certo? Eu mandei aquele questionário, não é uma coisa do meu programa de trabalho, não é dessa forma que eu trabalho. Eu não acho que seja respondendo o questionário que o aluno aprende, tá? Acho que o aluno aprende estudando, discutindo, fazendo determinados exercícios. Questionário serve para responder pergunta. Responder pergunta não necessariamente gera conhecimento. Então, nunca foi esse o meu hábito. Eu mandei aquela vez porque eu achei o conteúdo meio grandão, assim, demais. Então, eu mandei, certo? Agora, não quero que vocês decorem coisas sobre o sistema nervoso. Longe de mim isso, decoreba nunca foi a minha praia. Nunca quis que aluno decorasse, entendeu? Eu quero que o aluno entenda as coisas. Se ele entender minimamente dentro da faixa etária dele aquilo que está sendo pedido, para mim está ótimo. Certo? Deu para entender? Então, assim, na minha opinião, tá de bom tamanho os exercícios que vocês fazem, né? Agora, eu posso fazer isso, fazer uma tentativa, mandar um questionário, mandar umas 10 perguntas, como a Sofia falou, né? No final de cada conteúdo. Não tem problema nenhum mandar isso. Eu não tenho problema nenhum. Mas a minha preocupação maior é se estão entendendo o conteúdo. E isso que eu quero. Certo? Então, eu vou pensar o que eu vou fazer, tá? E aqui, ó. Só continuar. Porque outra maneira de tu ver se a gente entendeu o conteúdo, outra maneira é fazendo os exercícios. Não, Sofia. Muitas vezes o aluno... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Não é. Principalmente com essas aulas online, tá? Teve turma aí que eu fiz exercício, né? E que me deram respostas todas do Google, tá? Sem nem saber o que estava escrevendo. Responderam certo, e daí? Isso me garante que aprenderam? Não, não garante. A
Aliás, eu sou uma professora contra a prova, tá? Eu não acho que prova avalia aluno, certo? Porque eu decorar uma coisa para responder na prova não significa que eu realmente entendi aquilo. Muitas vezes, quando a gente vai questionar um aluno, questionar sobre o que ele entendeu daquilo que ele escreveu, muitas vezes ele não sabe responder, tá? Então, é muito complicado esse tipo de coisa, assim, né? Por exemplo, eu percebo muito mais que o aluno está entendendo quando ele fala na sala de aula, quando ele pergunta, quando ele coloca as coisas, quando ele consegue fazer ligação, né? Muitas vezes eu estou explicando uma coisa aqui e o aluno cita uma coisa, né? Fala de professora, isso tem a ver com isso, com isso, com isso, com aquilo, sabe? Isso aí me dá a noção exata de se ele está aprendendo ou não. Uma resposta certa num exercício, muitas vezes, pode não, ele só decorou e respondeu. Não sabe exatamente o que é, né? Não faz as relações, não entendeu direito. Estou dizendo que aconteça com todos, mas isso não dá para o professor, se ele não tiver outros critérios para avaliar, não dá para o professor a noção exata de se um aluno está realmente aprendendo ou não, tá? Então, é complicado, tá certo? Mas, a gente vai fazer essa experiência, eu vou mandar, quando terminar aqui, mandar um exercício para vocês sobre o sistema nervoso, tá? Escuta, semana passada a gente estava estudando a percepção e coordenação dos seres humanos. Daí a gente falou sobre a estrutura do sistema nervoso, né? Aqui na página 178, tá, gente? Ó. Página 178, certo? A gente falou que o sistema nervoso era dividido em encéfalo e medula espinal, ou medula espinhal, também pode ser medula espinhal, muita gente fala isso. A gente falou também que o encéfalo, ele está dentro aqui, ó, da nossa caixa craniana, né? O nosso crânio serve para proteger esse órgão, que é extremamente importante, que é o nosso encéfalo, né? E o nosso encéfalo, ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico, certo? O cérebro é a maior parte do nosso encéfalo, ele é grande, ele é responsável por um monte de coisa. Receber os impulsos nervosos, identificar os impulsos nervosos, dar resposta para esses impulsos nervosos, né? E cada um desses, a gente leu, né? A função do cerebelo, a função do tronco encefálico, a função do cérebro, tudo isso a gente viu na aula passada. Aí a gente também falou sobre a medula espinal, né? A medula espinal, gente, vamos parar com a discussão? Eu já disse o que vai ser feito, certo? A gente vai fazer essa experiência de mandar o exercício, certo? Mais, né? Deu, pronto, parem com a discussão. Acabou. Tá? Vamos continuar aqui com o nosso trabalho, certo? Vocês experimentem, se acharem bom, ótimo, se não, paramos, tá? Aqui, ó, a nossa coluna vertebral, assim como o nosso crânio, né, protege o nosso encéfalo, a nossa coluna vertebral, que é assim, ó, é como se fecha a mãozinha assim, ó, tá? E botem uma mãozinha sobre a outra. Vocês vão ver que fica um buraco no meio lá, né? Então, dentro desse buraco aqui, nos ossos da coluna, né, fica a nossa medula espinhal. Então, é super importante, né? Porque por ali passam todos os nervos, tal, os nervos são cheios de neurônios e é eles que vão captar os impulsos nervosos. Então,
ruptura da medula espinhal pode provocar, por exemplo, paralisia, né? Vamos supor, olhem aí na página, ó, página 179, lá na medula espinhal, tá? Se a gente tiver, por exemplo, um rompimento da medula bem aqui em cima, ó, pertinho aqui da nuca, né? A gente pode ficar tetraplégico, certo? Por quê? Porque o rompimento da medula aqui é como se fosse uma ponte quebrada, né? Nada mais passa ali. Vamos supor, a gente está aqui na margem direita do rio e tem uma ponte. A gente vai passar para outro lado, certo? De repente a ponte quebrou, pronto. A gente já não consegue mais passar, certo? Não daquele jeito ali, né? Então, a nossa medula, ela é como se fosse uma ponte, um lugar onde vai passar os impulsos nervosos, certo? Então, vamos supor, se eu tenho um rompimento de medula aqui em cima, bem aqui em cima na coluna, eu posso perder os movimentos do resto do corpo, certo? Ficar só com os movimentos aqui da cabeça. Vocês lembram daquele cara que fazia o super-homem na televisão, que era tetraplégico, né? Aquele cara teve um acidente, acho que foi de cavalo, se eu não me engano, ele caiu num cavalo, sei lá, ele rompeu a medula bem aqui em cima, ó, tá? O que aconteceu? Machucou tanto a medula dele ali, não passava mais nenhum impulso nervoso por ali. E ele perdeu todos os movimentos. Ele só conseguia piscar o olho. Até para respirar, eles tinham que usar um aparelho, certo? Porque o cérebro não mandava, não enviava mais impulsos, né, para a respiração dele, tá? Então, a nossa medula, ela é extremamente importante, por isso ela está também protegida dentro da coluna vertebral, né? E dela sai um monte de nervos, ó. Tá vendo ali, ó? Na página 179? Olhem ali, gente. Tem gente que não tá olhando. Cadê as câmeras abertas para eu ver se estão trabalhando? Prof, é por causa que aqui eu não vou conseguir deixar a câmera aberta, tudo bem? É por causa que eu não Mas tô fazendo. tu tá acompanhando, né? Aham. Então, vamos ver ali, ó. Ó, vocês estão vendo que tem um monte de nervinho saindo lá da medula espinhal? Está dentro da coluna? Tá cheio de nervinhos saindo dali, tá? Então, aqui, ó, os nervos transmitem informações de órgãos para órgãos, tá? Ó, informações de órgãos do sistema nervoso para órgãos que vão efetuar respostas, e de órgãos que percebem estímulo para os órgãos do sistema nervoso. O que significa isso? É que assim, vamos seguir comigo aqui, ó. Estão vendo esses nervinhos verdinhos que está saindo da coluna vertebral e está indo para o braço, tá? Certo? Esses nervinhos estão cheios de neurônios, e os neurônios, eles se comunicam entre si. Eles não chegam a se encostar, assim, tá? Só fica uma regiãozinha aqui entre um e outro, certo? E aqui eles passam, nessa região, informação por neurotransmissores, certo? E aí eles mandam mensagem. Então, por exemplo, se eu quero levantar o braço, ou se eu bati com a mão na porta, eu vou tirar rapidamente. Por que eu tiro rapidamente? Porque bateu, certo? O impulso nervoso é mandado pelos nervos para o cérebro interpreta como uma coisa que machucou, doeu, e manda a resposta de volta, tira o braço, certo? Então, esses nervos, eles estão em conexão com todos os órgãos, né? Então, os órgãos mandam estímulos para o cérebro através desses nervos, dessa rede de neurônios, certo? O cérebro manda informação para o órgão também, entendeu? Isso aí é um sistema de comunicação. Imagine assim, ó, os fios que chegam na nossa casa, certo? Não chega energia na nossa casa, né? Chega através de fios, né? Aí o que acontece? Esses fios, quando chega aqui, eles são distribuídos pela casa inteira, não são? Vai lá para o quarto para acender a luz, ligar a televisão, fazer isso, fazer aquilo lá no quarto, tá? O nosso sistema nervoso funciona mais ou menos assim, certo? Então, eu tenho um cérebro, uma caixa de comando, né?
e que envia e recebe informações. Ele recebe, identifica, envia resposta para os órgãos, certo? Assim vai. Fala, Vitória. Mas, tipo, esse negócio que você falou, por exemplo, de bater, encostar, por exemplo, a mão no ferro quente e tirar na hora. Mas isso uma criança pequena não entende, né? Não, ela não entende, mas isso pode acontecer com uma criança pequena e pode acontecer com uma criança grande, tipo a professora de vocês. Ontem eu queimei a mão na fui tirar uma forma do fogão e fui pegar, não vi que sabe aquelas luvas de pegar coisa dentro do forno quente? Eu não vi que a minha tinha rasgado aqui, ó, e quando eu fui pegar, a pele encostou na forma. O que aconteceu? Eu tirei imediatamente a mão. Por que eu tirei imediatamente a mão? Porque aqui, na ponta dos meus dedos, tem terminação nervosa, certo? Aí, essa terminação nervosa, ela recebeu o calor ali, né, a queimadura. Aí, imediatamente, um neurôniozinho vai informando o outro, tá? Detalhe, esse tipo de coisa não vai lá para o cérebro, e vem direto aqui para a coluna. A coluna que responde, tá? A gente chama de ato reflexo. Aí, o que acontece? Para ser rápido, vem para a coluna e a coluna já responde, tira a mão, certo? E eu tiro a mão da chapa quente, não é um ato consciente, na verdade é uma resposta rápida do sistema nervoso. Fala, Vitória. Eu perguntei porque quando eu era pequena, eu encostei minha mão no ferro quente e, tipo assim, eu não entendi que tava queimando. Eu fiquei um tempão com a mão ali chorando, só que eu não tirei a mão porque eu não entendi que tava queimando. Eu acho que não é bem isso, assim. Na verdade, tu não ficou um tempão, senão uma mãozinha de bebê, né? Ia queimar até o ossinho, se deixasse ali no ferro, né? Tu deve ter tirado, né? E também outra coisa, às vezes, quando bota, se tá muito quente, meio que gruda, né? Mas daí tem que fazer queimadura de ficar a marca pro resto da vida, né? As queimaduras que... Vocês já viram queimadura que gruda, assim, ó? Né? Nossa. Queimadura com um monte de bolha. Meu pai tem uma marca meio um pouco mais escura no braço quando ele queimou com feijão, quando ele era pequeno. Mas aí, quando o feijão cai, né? Geralmente, qualquer coisa que queima, a gente salta, pula, né? Porque é um ato reflexo, né? Fala, Natália. Marina, desculpa. Fala, Marina. Um tempo atrás, eu acho que foi há uns meses já, eu tava na casa do meu pai, tava com mais duas irmãs emprestadas, sabe? Filha da namorada do meu pai. Eu, a minha irmã e as duas meninas. A gente me deixou de pipoca, não tinha mais nenhum adulto com a gente. Aí, a panela tava assim, elas viraram assim, e eu tava atrás. Aí pegou no meu braço e arrancou a pele, assim, na hora que eu tirei, arrancou a pele. Aí deve ser o que... aqui no braço. Deve ser o que aconteceu com a Sofia, com a Vitória, quando ela deve ter meio que grudado a mãozinha no ferro quente. Porque Meu pai confunde a até Sofia hoje com a Maria. dependendo se está muito quente, gruda mesmo. É que nem ela falou, chega a arrancar a pele. Meu pai até hoje tem uma marca assim no pescoço. Quando ele era pequeno, as irmãs dele estavam brincando de casinha e sem querer derrubaram uma chaleira com um monte de água quente no pescoço dele. Ui! Então, vamos lá, gente. Continuando aqui, ó. Certo? Então, entender essa parte aqui, né? Agora, vamos ver o tecido nervoso. Tecido nervoso. Tá? Quando eu falo em tecido, vocês lembram da organização do corpo humano? Célula, tecido, órgãos, sistemas e organismo, certo? Tecido nervoso. Se existe um tecido nervoso, ele é formado por células, certo? Qual é a célula? A célula nervosa. E como é que é o nome dela? Neurônio. Tá? Então, vamos ver. Ó. O tecido nervoso é formado por células especializadas, como neurônios
e os gliócitos, tá? Neurônios e gliócitos. Esses gliócitos, eles são as que a gente chama, na minha época se chamava de células glia, tá? Ou células gliais. Essas células, elas sustentam e nutrem os neurônios. Então, a gente dizia, né? Eu lembro que quando eu estudava para gravar, eu dizia assim, os gliócitos, ou as células glias, são as babás dos neurônios, né? Porque elas cuidam, protegem e nutrem o neurônio, certo? Ó, os neurônios, eles são células com prolongamentos especializados na recepção de estímulos, na condução de informação de uma célula para outra. Agora, eu quero que vocês olhem com muita atenção aqui na página 79, o desenho do neurônio, tá? Ó, então, eu tenho um neurônio aqui, eu tenho 79 ou 179, Pro? 179. 179. Eu tenho aqui, ó, o corpo celular do neurônio, tá? Onde eu tenho ali o núcleo do neurônio. Depois eu tenho os dendritos, que são esses raminhos que saem do corpo celular, certo? Depois eu tenho o axônio, um rabinho do neurônio aqui, tá? E ele tem umas ramificações também no axônio, umas terminações aqui, né? Umas ramificações, certo? Onde eles Gente, ficam, prof? como? Onde eles ficam no corpo humano, assim? Nossa! Em tudo. Sabe esses nervos que saem aqui da coluna? Eles são compostos por neurônios, certo? Deixa eu mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um pedacinho do cérebro, tá? Opa, deixa eu só ver aqui. Peraí. Eu quero mostrar uma coisa aqui, só para vocês terem uma ideia louca disso, tá? Muito bom. Prof, então o neurônio fica dentro dos nervos? Ó, os nervos são formados por neurônios também, tá? Deixa eu só apresentar aqui, gente, peraí. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó, aqui que eu quero. Ó, eu vou mostrar um cérebro por dentro. Tá? Isso aqui eu não mostrei para vocês ainda, né? Não. Ó, eu cortei, é como se eu tivesse cortado um cérebro no meio aqui, tá? O cérebro da gente, ele tem essa parte aqui, ó, meio rosada, que é chamada de substância cinzenta, tá? Dentro dessa parte rosada aqui, ó, ficam o corpo celular, sabe? O corpo celular, olha ali para a página 79 agora, e olha o corpo celular. Essa parte cinzenta aqui, ó, ela é formada por corpos celulares de neurônios. Mas, gente, são bilhões e bilhões e bilhões, tá? De corpos celulares de neurônios. E aí, dos corpos celulares, saem os axônios. Toda essa massa branca aqui, ó, é formada por esses axônios aqui, ó, os rabinhos do neurônio, tá? E aí eles vão se juntando e formando nervos, nervinhos e, sabe, prolongamentos, é um do lado do outro, assim, sabe? Imagine, para vocês terem uma ideia, assim, vamos ver se consigo fazer uma analogia aqui, tá? Deixa eu parar, eu só queria mostrar isso aqui, tá? Para vocês terem uma ideia. Já abriram fio em casa, assim? Às vezes a gente pega um fio cheio de fiozinho, não é? Uhum. Alguém já viu isso? Um fio que é cheio de Prof, fio. uma vez eu consegui cortar um pedaço de um fone de ouvido, tipo, não cortei inteiro, mas cortei um pedacinho, aí deu pra ver uns mini fiozinhos assim passando. Uns mini fiozinhos passando, né? Então, um nervo, ele pode ser formado por muitos neurôniozinhos, assim, certo? Muitos, que seriam como se fosse esses fiozinhos, certo? Só que eles não estão grudados um no outro, não. Eles têm sempre espaços entre eles, tá? Espaços para onde vai ocorrer
a comunicação entre eles é feita pelos neurotransmissores, que a gente vai ver depois, tá? Então, gente, os impulsos nervosos, as sensações, por exemplo, eu estou aqui olhando para vocês, eu estou ouvindo vocês, todas essas informações que eu estou recebendo de vocês, né? Estou vendo a Vitória mexer as mãos, estou vendo a Marina fazer assim, né? Esses impulsos, todas essas coisas que eu estou vendo, né? Ouvindo de vocês, elas vão sendo passadas de neurônio a neurônio até chegar no meu cérebro e eu identificar, certo? Mas como é que passa isso? Como é que entra no neurônio isso, né? Esse estímulo, ele vai entrar no nosso neurônio pelos dendritos, aquela parte de cima ali, aqueles raminhos de cima. Aí eles entram pelos dendritos, se transformam em impulso elétrico, passam pelo corpo celular, do corpo celular eles passam pelo axônio, dos axônios eles vão para as terminações ali, aqueles raminhos no final do rabinho ali do neurônio, o axônio, tá? Aí, ali já vai ter um outro neurônio, o seu corpo celular e os seus dendritos, certo? Aquela informação daquele neurônio vai passar para o outro, através de uma coisa chamada sinapse, tá? Que vocês vão virar a página, a gente vai trabalhar as sinapses, se der tempo. A gente tem aula até 10h10, né? 10h05. 11h05. 10h05. Tem mais 6 minutos, tá? Ainda dá aqui. Então, aqui, ó, na página 180, gente. Olhem ali comigo, ó. O que eu falei para vocês, né? Então, imagine o seguinte aqui, ó. Aí eu tenho um axônio, estão vendo? Assim, ó, vesículas com neurotransmissores. Estão acompanhando? Tá? Aquelas bolinhas ali, ó, azuis, e dentro tem uma porção de bolinha vermelha. As bolinhas azuis são as vesículas, e as bolinhas vermelhas são os neurotransmissores. Então, o que acontece, ó? Um impulso nervoso lá em cima tá vindo pelo axônio, certo? Tá? Aí, aqui nas terminações nervosas do axônio, aqueles raminhos lá no fim do rabinho do neurônio, tá? Tem essas vesículas cheias de neurotransmissores. O impulso chega ali, estimula o neurotransmissor, aí o neurotransmissor, ele é jogado para esse espaço aqui, ó, entre dois neurônios, certo? As bolinhas vermelhas, tá? Aí, essas bolinhas vermelhas, que são os neurotransmissores, vão ser captados pelos dendritos de outro neurônio, tá? Que está ali perto, certo? Aí, esses dendritos do outro neurônio recebem esses neurotransmissores e vão passar esse impulso, vão passando até chegar onde tem que chegar. Muitas vezes tem que chegar lá no cérebro para dar uma resposta. Outras vezes, basta chegar até a coluna, quando é ato reflexo, para dar uma resposta. Entenderam? Então, isso são as sinapses. O que são sinapses, então? É o encontro de dois neurônios, tá? É o encontro das terminações do axônio de um neurônio com os dendritos de outro. Passando o quê? Informação de um para o outro. Como é que essas informações são passadas? São passadas pelos neurotransmissores. Todo mundo entendeu? Uhum. Entenderam? Pronto. Oi. É muita informação, mas com o tempo a gente vai aprendendo melhor. Tipo, é muita informação, você fala, meu Deus, axione de não sei o que, de não sei o que, daí não sei o que com não sei o que. Ô, prof, Talvez seja bom um exercício sobre isso, né? Para ir lendo e gravando, né? Oi. algumas coisas são novas, né? Mas outras a gente já tinha aprendido ano passado, porque ano passado a gente aprendeu. Aprender o sistema nervoso? Não, mas algumas coisas a gente aprendeu. Uhum. Eu acho, sinceramente, que é um conteúdo bastante complexo para sexto ano.
Só que é uma exigência do novo programa de educação do país, né? Então, Prof, foi. o sistema nervoso é o sistema mais difícil? Ou tem algo mais difícil ainda? Assim, é bem complexo. Eu lembro que quando eu fiz faculdade de biologia, a gente não é só isso aqui que se estuda, tá? A gente tem, assim, ó, anatomia, né? E aí a gente estuda a anatomia do sistema nervoso, então a gente vai lá para o laboratório onde tem os cadáveres, tal, né? Vai lá vai estudar como é que é um cérebro, então a gente realmente pega cérebro, cerebelo, tronco encefálico na mão, né? A gente estuda todo o sistema nervoso periférico, que é formado por nervos, né? A gente vê as inervações no corpo dos cadáveres, essa coisa toda, é a parte de anatomia. Aí tem a parte que eu acho mais difícil, assim, que para mim foi bem difícil, mas teve outras também tão difíceis quanto, né? Mas é que a parte da fisiologia, do funcionamento. Porque daí, quando a gente estuda isso aqui, ó, vocês estão vendo a sinapse, e eu estou dizendo para vocês, é o encontro, né, das terminações nervosas do axônio de um neurônio com os dendritos de outro neurônio. Essa coisa acontece pelos neurotransmissores, né? Daí, quando a gente vai fazer fisiologia do sistema nervoso na faculdade, a gente vai estudar como é que acontece isso aqui, porque isso aqui acontece na forma de reações químicas, né? Então, é bem mais complicadinho, assim, um troço bem... Mas, a gente aprende. A gente aprende como é que as coisas funcionam, né? Até aqui deu, gente, alguma pergunta sobre sinapses que vocês queiram fazer? Não, prof. Ó, eu quero que a gente leia um pedacinho aqui desse finalzinho, tá? Aqui, ó. Na página 180, é o segundo parágrafo. Na página 180 aqui, ó. Vamos ver se todo mundo conseguiu se localizar. Quando o impulso nervoso... Conseguiram? Quando o impulso nervoso chega à extremidade do axônio, provoca a liberação de substâncias químicas nas sinapses. Essas substâncias são chamadas neurotransmissores. Eles têm a capacidade de agir sobre os dendritos do neurônio seguinte e desencadear um novo impulso nervoso. Também existem sinapses entre neurônios e células de músculos e glândulas, tá? Então, entre neurônio e um músculo, eu posso ter uma sinapse. O que é isso? É esse espaço onde vai ser lançado neurotransmissores, tá? Para passar impulso, certo? Para passar uma informação. Deu para entender? Então tá. Então, sugestão para amanhã. Leiam com atenção a página 178, 179, tá? A 180, esse primeiro sobre as sinapses. Releiam, né? Para a gente poder continuar amanhã, tá bom? Certo? Prof, eu tenho uma curiosidade, tipo assim, quando a gente vê uma pessoa bocejando, a gente boceja também. Isso é um impulso? Na verdade, isso é um estímulo, né? Ele não deixa de ser um impulso, porque é um estímulo. É igual, por exemplo, rir também, né? Às vezes tu não sabe nem do que uma pessoa está rindo. A pessoa começa a rir, a rir, a rir. Ou tá toda a sala rindo assim, aí do nada tu começa, tipo, rir muito alto, aí tu fala, que? Muitas vezes, no fim, tem gente rindo e não sabe nem do que está rindo, né? A mesma coisa é, por exemplo, o sono também, né? Porque o bocejar, às vezes a gente faz isso e a gente nem está com tanto sono, né?
Mas aí, só de tu falar me deu vontade de bocejar. É? Então, a Vitória falou assim, eu já tava bocejando aqui, tipo, É porque isso é um impulso, né? Então, isso vai como um impulso que a Prof, gente faz. eu bocejei enquanto ela disse. Ah, Eu é? bocejei. Então, eu tô louca pra bocejar aqui. A mesma coisa, na sala de aula, uma coisa que eu notava, assim, sempre. Quando eu ia falar de ectoparasita, eu lembro de uma aula que eu dei, era na Faculdade de Medicina, lá na Paraíba. Eu estava dando uma aula sobre ectoparasitas. E aí eu comecei a falar de piolho, os vários tipos de piolho que tinha. Quando eu olhei, metade da turma estava assim. E eram adultos, né? Eram adultos. Então, é uma coisa que ou às vezes a recebe mesmo, estímulo, né? O cérebro fica estimulado, porque o cérebro lembra, né? E o olho... Ou às vezes, tipo, tu pode estar milhão correndo pela casa toda. Aí tu vê alguém ali deitado, assim, quase dormindo. Aí tu fala assim, nossa, gente, e se eu deitar um pouco também, né? Pois é, são estímulos que a gente recebe, né? Tá? As páginas que eu falei, que eu sugeri que vocês relessem, né? Deixa eu botar aqui, ó. São as páginas 178. Esse conteúdo, ele é um pouquinho mais complexo, né? 179 e sinapses, tá? Ô, prof, e a tarefa qual que é mesmo? Botei aqui no chat, tá? Tarefa, botei no chat, foi mandado para casa e tem no site, tá? Agora eu não lembro mais qual é a tarefa, tá certo? Deu? Então amanhã a gente continua, Ô, tá bom? prof, enquanto Tchau, a gente tá aqui prof. conversando, eu tô terminando de arrumar o material todo. Tá bom. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, prof. Tchau.